Bom, eu vou chamar agora a professora Priscila Reina Ciliano da Silva. Ela será a nossa próxima palestrante. Boa tarde, professora. Boa tarde, Samir. Prazer te conhecer. A gente ouve falar de você, mas eu não te conhecia. Ai, que bom! Fico feliz. Bom, a professora Priscila, ela possui graduação em Ciências e em Ciências Biológicas, mestrado em Ciências pela Universidade de São Paulo e doutorado também em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo. Pós-doutoranda pela Unifesp, no Departamento de Psicobiologia, tem experiência como docente nas áreas de Biologia Geral e Celular, Microbiologia e Imunologia, Genética e Fisiologia Humana. A principal linha de pesquisa da professora é na área da microbiologia, destaque em isolamento e identificação bacteriana, genética e fatores de virulência bacterianos e interação micro-organismos e resposta imunológica e fisiológica. Professora, a senhora tem 30 minutos para sua apresentação, então quando faltar 10 minutos eu vou aparecer aqui na sua telinha do lado para poder avisar, e depois quando faltar 5 minutos também. Mas fica à vontade, né? A gente está aqui para a gente poder debater, discutir um pouco. Após a sua apresentação, tem algumas perguntas que o pessoal vai mandando aqui no nosso chat, e aí eu vou abrir para a gente poder discutir. Tá, joia. Que bom que você vai me policiar, viu? Porque eu vou compartilhar a tela aqui. Eu acho melhor compartilhar a tela. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não. Tenta mais uma vez. Você achou aqui embaixo? Bem embaixo mesmo. Isso, tem compartilhar. Compartilhar. Vamos lá, agora acho que foi. Agora vai. Perfeito. Isso. Então, eu vou sair daqui. Uma ótima aula e eu volto quando faltar 10 minutos, tá? Tá bom. Qualquer problema, pode dar um grito aí, me interromper. Corta o meu microfone, porque eu gosto de falar. Jamais. Eu tenho certeza que vai ser enriquecedor. A gente vê logo mais. Obrigada. Boa tarde para vocês. Bom simpósio. É um prazer estar aqui, dividir um pouquinho do nosso conhecimento a respeito, né? Como a Samir falou, eu sou bióloga e biólogo adoro isso, né? Envolver célula e genética e fisiologia e, na verdade, a pesquisa precisa de integração, né? Nós precisamos de todos os profissionais para a gente fazer uma boa pesquisa, né? A gente precisa das pessoas de diferentes áreas para a gente poder envolver aí. Eu vi que tem um errinho aqui, ó, mas vamos lá. Eu vou falar de 3 coisas maravilhosas, né? Que é a melatonina, a resposta imunológica e o exercício físico, né? Então, quem sou eu para falar que o exercício físico é maravilhoso? Vocês sabem muito mais do que eu. Então, eu vou encher um pouco mais a bola da melatonina, né? Tem um tempo que a gente, eu e o professor Ronaldo, estamos estudando a melatonina e ela realmente é fantástica. Então, a ideia é mostrar a potencialidade dessa substância na resposta imune e também no exercício físico, tá? Bom, então falou de melatonina, né? Que tem gente que confunde com a melanina ainda, né? Mas a melatonina é uma molécula primitiva, ela está aqui desde que existem os seres vivos, mas ela foi descrita na década de 50, né? Então a gente tem pouco tempo de estudo e os estudos vamos dizer assim, mais atualizados sobre a melatonina aconteceram depois do ano 2000, né? Então, tudo que a gente sabe ainda é pouco, né? E mesmo assim, tem um potencial muito grande para se estudar. Então, o que geralmente a gente estuda a melatonina, o que geralmente se propõe, né? A melatonina é aquela substância feita na pineal, é verdade, pelo homem, é verdade, e ela tem uma atividade cronobiótica. Na verdade, a melatonina ela dita ritmos biológicos, né? Ela é uma molécula feita na ausência de luz. Então, nesse exato momento, a gente está com o olho aberto aqui, vocês estão olhando para a tela, eu estou aqui recebendo a luz do sol. Eu não estou sintetizando melatonina, né? Então, a luz inibe a melatonina. Eu vou mostrar um esquema rapidinho aqui para vocês. E esse é um dos principais... não diria problemas, né? Mas é um obstáculo fisiológico, porque a gente não está produzindo o tempo todo, e não deveria também, né? Porque como ela dita ritmos, eu faço melatonina, eu não faço melatonina, eu faço melatonina, e nesses ritmos eu tenho as atividades imunológicas, celulares, etc. Tá? Então, na verdade, a melatonina é muito mais que uma substância cronobiótica feita pelo homem na sua pineal.
Tá? Ela é uma substância produzida por... Eu coloquei todos os seres vivos, não querendo ser muito over, mas já sendo over, né? Lógico que nós não temos estudo com todos eles, mas sim, ela é feita por bactérias, por animais, por vegetais, né? Peixes, etc. Então a gente pode generalizar e falar que ela é produzida por todos os seres vivos, né? E mesmo no ser humano, a gente, lógico, a pineal é uma glândula que a gente tem lá no diencéfalo. A gente tem a maior produtora de melatonina é a pineal, mas a gente também produz a melatonina em outros tecidos e células, né? Então a gente produz no sistema imunológico, né? Os leucócitos produzem, o músculo produz, isso é bastante importante para o exercício físico, o sistema gastrointestinal, ovário, testículo, fígado, etc, etc. Tá? Então, ou seja, é uma molécula tem um papel importantíssimo na fisiologia, né? Ela está ativa lá no metabolismo energético, na verdade, ela atua diretamente na mitocôndria, né? Controle lipídico, glicêmico. Eu comecei assim, né? Querendo encher a bola dela, comecei a citar várias coisas que ela atua, né? E com certeza deve estar faltando coisa aí, né? No desenvolvimento fetal, no sistema cardiovascular, no desenvolvimento neural. Ela é uma molécula antioxidante a priori, né, a propriedade antioxidante dela é muito estudada no mundo. Alguns pesquisadores dizem que o poder antioxidante dela é superior, inclusive, às vitaminas C, E, que nós sabemos que tem um alto poder antioxidante. Ela tem ação antiviral nessa pandemia, ela foi muito estudada na Covid, em outros vírus, Ebola, tem estudo com Zika, etc. Ela induz a apoptose em células tumorais, e ela também atua no sistema imunológico, que é o nosso alvo. Ou seja, se a gente for falar só de melatonina, a gente vai ficar aqui falando muito mais que 30 minutos, né? Então, ela é uma molécula precursora, né, de vários temas, ela está inserida em várias outras respostas, né? Então, a imunológica é uma delas que a gente vai falar, tá? Falando rapidamente da síntese da melatonina, que isso também é uma coisa bastante importante, ela é um hormônio, tá? Ela é hormônio porque ela é produzida numa glândula, e ela é produzida a partir do triptofano, né? Então a gente precisa ter esse aminoácido que passa por uma série de alterações bioquímicas, tá? E isso aqui acontece dentro da célula bacteriana, dentro da pineal, dentro dos leucócitos, no sistema gastrointestinal. Basta ter triptofano e as enzimas, né, de alteração. Então, olha, através do triptofano, a gente vai sintetizar serotonina, tá? Então, também, quando se estuda melatonina, acaba se falando da serotonina. Só que todo esse processo aqui, ele é feito no claro, né? Com a luz. Na verdade, é independente de ter luz ou não. A partir daqui, essas enzimas, elas são fotossensíveis. Então, o fechamento da síntese e a produção de melatonina se dá na ausência de luz, tá? A melatonina depois, ela é produzida e ela não dá para armazenar porque a pineal é muito pequena, então a gente já vai produzindo, no caso da pineal, e já vai liberando na corrente sanguínea e nas próprias células também. A produção é rápida e ela já atua né, no que ela tem que fazer lá na célula, então eu não tenho armazenamento. E a gente consegue dosar a melatonina pelo sangue, pela saliva, pela urina, né, que é uma das metodologias mais utilizadas aí, tá? Que é a dosagem na urina. Tudo bem? Esse aqui é o nome químico dela, né? E aqui a molécula é uma molécula, né, quimicamente simples, né? Bom, de novo a melatonina. Lembrar que, a priori, né, o lugar que a gente mais produz a melatonina é na pineal, e para isso a gente tem toda um desencadeamento, né, uma cascata de reações e de impulsos elétricos, né, vindo da retina até a pineal, né? Então, na ausência de luz, a pineal é estimulada a fazer melatonina. Só que para isso eu preciso ter a luz, né, ou a não luz entrando na retina. E a melatonina, na verdade, ela é uma molécula produzida e o fator ambiental é essencial, né?
porque a partir do momento que a luz está entrando no meu olho, a luz do ambiente, ou a luz sintética, vou falar um pouquinho dela, eu vou produzir ou não, né? Tanto que a luz, ela é denominada, tem esse nome aqui, né, Zeitgeber, ou seja, ela que desencadeia a produção ou a não produção da melatonina, né? Tá? Na verdade, essa condução nervosa passa, inclusive, pela parte cervical e volta na pineal, tanto que pessoas que tiveram lesão na cervical têm um problema na produção de melatonina, né? Tá? E esse aqui é um gráfico mostrando como é que são os níveis de melatonina, né? Bem baixo, desculpa, com a luz. Aqui tem a luz do sol, mas pode ser a luz artificial, né? E aí a gente, depois que a gente não tem mais a luz entrando no olho, eu vou ativar todo esse sistema, e aí eu tenho um pico na noite aí de produção de melatonina, que é bem alto, perto do basal, né? E esse nível vai diminuindo depois que a luz vai voltando, né? Esse pico de melatonina, ela muda, tá? No adulto, numa criança ela é alta, né? Esse pico é maior, no adolescente mais ou menos, no adulto vai diminuindo, e o idoso chega a fazer uma quantidade bem baixa de melatonina, mesmo na ausência de luz, né? É algo biológico, né? Tá? Bom, e aí falando também rapidinho, então não só a luz natural, como as luzes artificiais, elas inibem a produção de melatonina, né? Aqui só para ilustrar, a luz ela tem diferentes, ela é decomposta, né? Ela tem várias cores, vamos falar um pouco de física. Por exemplo, a luz do sol ou uma luz normal que a gente usa aqui de LED, eu usei esse aparelho chamado espectrômetro, né? Ele vai mostrar o espectro, né, da luz. E a gente pode ver as diversas cores aqui, né? Tá? A que mais inibe a produção de melatonina é o espectro de luz azul, né? Mais ou menos aí uns 450 nanômetros de comprimento de onda. E essas luzes aqui apresentam, né, o azul. Aí eu peguei uma outra luz, essas luzes amarelas, né, laranjas, que a gente coloca em ambiente aconchegante, e aí eu também coloquei esse aparelho e a gente percebe que a luz azul saiu, né, desapareceu. Na verdade, essa luz ela não tem esse comprimento de onda, ou seja, inibiria menos, né? Eu teria uma produção um pouco maior de melatonina com essas luzes, mas o ideal, na verdade, é a ausência de luz, né? Fechar o olho e não ter nenhum tipo de luz no ambiente, né? E também a gente precisa ver a intensidade da luz, né? Porque a luz, às vezes, ela está muito intensa, a gente mede através do luxímetro, então tem vários estudos mostrando que dependendo da intensidade da luz, eu vou inibir mais ou menos a melatonina, né? Tá? E aí, obviamente, como ela está ligada ao meio ambiente, vai depender, né? Então, a noite, o dia, a época do ano, né? Então, lembrar que a Terra vai inclinando e aí a mudança de luz é evidente, aqui em cada mês do ano tem uma mudança de luz natural, então a melatonina também ela vai depender da época do ano, né? Que a gente está vivendo, né? Por exemplo, agora a gente está vivendo no verão, que tem o dia mais longo, a intensidade de luz maior, então a gente está produzindo menos melatonina, né? E também o lugar que a gente mora, né? Então, dependendo da latitude, onde eu tenho mais luminosidade, menos luminosidade. Ou seja, ela é altamente dependente de fatores ambientais. Quando o sol vai embora, né, que a gente acende as luzes, a gente, né, ela vai ser dependente dos fatores, né, da iluminação artificial que a gente tem nas casas, computador, enfim, celular, né? Tá bom. Então a melatonina, para eu fazer melatonina, é uma fase escura, sim. Mas quando ela é produzida, qual que é a função dela, né? Ela faz a gente dormir, né? Tem essa história que a melatonina é a pílula do sono, hormônio do sono. Na verdade, a melatonina ela estimula uma série de alterações fisiológicas. Então, a melatonina que a gente produz lá na pineal, ela cai na corrente sanguínea, como eu falei para vocês, a gente não tem a gente não armazena, né? E aí ela vai ritmar, né, as células do sistema ósseo, muscular, circulatório, digestório e vai embora, né? E esse ritmo, ele é molecular. Na verdade, nós temos dentro das nossas células genes que controlam os ritmos biológicos, né? O que aquela célula precisa produzir
como é que a célula sabe que é dia? Como é que ela sabe que é noite? Na verdade, a melatonina está avisando, né? Tá? Então, esse sistema bem complexo de estímulo genético, de expressão gênica, isso aqui está sendo estudado, né? Inclusive, a ideia, em 2017, se eu não me engano, o Prêmio Nobel de Fisiologia foi por um pesquisador que há muitos anos estuda esses ritmos biológicos celulares, e a melatonina tem um papel fundamental para isso, tá? Agora, a melatonina também é produzida, eu disse no início da aula aqui, pelas próprias células dos sistemas, né? Músculo, sistema imunológico. E aí, qual que é o papel dessa melatonina para essas células? Na verdade, é um papel para elas mesmas, né? A melatonina é feita por elas, para elas, né? Então, lógico, a pineal produz uma quantidade muito grande para ativar todos os sistemas, mas o próprio sistema produz a sua própria melatonina e isso vai refletir no próprio sistema. Então, ela produz a melatonina, sai da célula e volta para a própria célula, ou ela produz e atinge uma célula do lado, né? Ou a melatonina nem sai da própria célula, ela atua lá dentro, né? Que seria uma atividade intráquea, né? Dentro dela, autócrina, quer dizer, sai de dentro dela e estimula essa célula, né? Ou parácrina, ela libera e a melatonina vai atuar nas células do lado ali dela, né? As adjacentes. E então, ou seja, né? A melatonina cerca as células de todas as maneiras, ou vindo do sistema nervoso central ou das próprias células, né? E para isso, de novo, né, falando da importância da melatonina, nós temos receptores específicos na célula para a atuação da melatonina, mas ela, como é uma molécula anfipática, né, ela tem um lado polar e um lado apolar, ela consegue entrar na célula de maneira sem, né, ela atravessa a membrana e entra no citoplasma. Só que, então, a gente se pergunta, se uma molécula consegue atravessar, entrar na célula e ativar, por que eu preciso de receptores, né? Que a ativação de receptores, eu vou estimular segundas vias, e aí eu vou ter uma resposta mais rápida. E é isso que eu quero na melatonina, eu quero respostas rápidas, porque ela é sintetizada num período do meu dia, né? Então, a melatonina precisa ser feita, liberada, entrar nas células, ativar uma série de respostas e de maneira rápida, né, e eficiente. E tanto que nós temos receptores MT1, MT2 no citoplasma, né, para a entrada dela no citoplasma, quer dizer, na membrana, e nós temos também receptores no núcleo. Tá? Eu estou olhando aqui que temos esses 2 receptores. Por quê? Porque ela entra no núcleo e ela também estimula a expressão gênica de uma série de genes. Muitos nós nem sabemos ainda, né? Mas, ou seja, a atuação dela é celular. Certo? Bom, chegando no exercício físico. E aí, será que o exercício físico estimula a produção de melatonina? Então, obviamente, isso vai depender do horário do dia, até coloquei aqui, né? Do horário do dia, claro, a gente acabou de ver que é uma molécula sintetizada no escuro, né? Então, o horário do dia que se faz exercício, vou ter que fazer exercício de noite, de olho fechado, como é que é, né? Vai depender do sexo, a duração desse exercício, a intensidade e o tipo de exercício. Bom, eu citei alguns autores aqui que mostraram que a melatonina, a taxa de melatonina plasmática aumenta no exercício físico, né? São trabalhos recentes, né? Muitos ainda estão sendo assim melhorados, vamos dizer assim, né? Com um número maior, um N maior, mas enfim, o que a gente tem de conclusão desses autores? Que sim, o exercício físico estimula a produção de melatonina plasmática, mesmo porque o exercício físico estimula a via adrenérgica, que estimula a pineal, né? Então, já por essa via fisiológica, a gente já tem um estímulo da melatonina e eles fizeram testes e realmente dosaram pós-exercício físico, a quantidade de melatonina aumentou, tá? Só que o que acontece? Parece que, por que será que a gente produz essa melatonina que é produzida no exercício físico vai atuar onde, né? Então, parece que a atuação é ligada à
a princípio, de uma ação antioxidante. Lógico, com exercício físico eu vou gerar uma série de radicais livres e a melatonina tem a capacidade de quebrar esses radicais livres. Inclusive, a parte da melatonina que faz isso é esse pedacinho aqui, tá? Ela consegue ser um eficiente antioxidante. Então, interessante, a ação local, produzir uma série de fatores oxidativos, a melatonina é produzida e ela atua aí, né? Ela tem uma ação mitocondrial, tá? Estimulando a mitocôndria, geração de energia e também ela tem uma ação antioxidante dentro da própria mitocôndria. Claro, que ela está gerando reativos de oxigênio, né? No músculo esquelético, na atividade cardíaca, tudo isso daqui esses autores viram de uma forma bem geral. Eu disse, é um assunto assim bem novo ainda, né? Mas já é algo bem precursor e a gente fica bem contente de ver que os estudos mostram que sim, a melatonina plasmática aumenta no exercício físico, né? E, de novo, é dependente do tipo e tal. Esses autores aqui, eles fizeram estudos com esteira, né, corrida, e alguns com bicicleta, né? E os outros esportes? Não, a gente ainda precisamos estudar mais, né? Então, dependente de tipo de exercício físico também, nós não estudamos todos eles, né? Bom, e a melatonina no sistema imunológico? Então, falei da melatonina no exercício físico e a melatonina no sistema imunológico. Bom, a gente tem bastante trabalho mostrando o que a melatonina faz no sistema imunológico, né? Então, eu citei aqui de forma... Professora? Oi? Oi, 10 minutos, tá? Tá, joia. Eu citei aqui de forma bem sucinta o que o sistema imunológico, o que acontece com ele com a melatonina, né? Então, a princípio, a gente tem essa palavra-chave aqui, que é imunomodulação, né? Imunomodulação seria o quê? Ele vai modular, né? Então, numa resposta muito exacerbada, parece que a melatonina diminui a atividade imunológica. Numa resposta diminuída, parece que a melatonina estimula, tá? Então, muitos trabalhos falam que ela tem uma ação anti-inflamatória, mas tem trabalho mostrando, por exemplo, bem recentes, em doenças autoimunes, que a melatonina diminui a atividade imunológica, né? Então, ela não é só anti-inflamatória, ela é imunomodulatória, melhor ainda, né? Ela atua em citocinas, interleucinas, ela já tem estudo mostrando que ela aumenta e ela modula também, quer dizer, ela aumenta e diminui TNF, interferon, linfócito T, monócitos, neutrófilos, e tem alguns trabalhos mostrando que ela é importante na septicemia. Na verdade, ela causaria uma diminuição da resposta imune para evitar a septicemia. Tá? Então, isso é fantástico, né? Agora, eu vou falar do sistema imunológico e exercício, e depois eu vou juntar as três coisas, que é sistema imunológico, exercício e melatonina. Então, vocês sabem mais do que eu, que o exercício físico, sim, ele tem uma capacidade de alterar o sistema imunológico, mas aí a gente vai depender do que a gente está estudando, né? É um exercício físico moderado intenso, é agudo crônico, é resposta inata adquirida. Então, eu tenho vários fatores aí a pesquisar, né? Tá? Então, eu extraí aqui algumas coisas importantes. O primeiro, né? O exercício físico aeróbio moderado auxilia a quimiotaxia, a fagocitose e a atividade de leucócitos, principalmente na resposta inata, tá? E adultos praticantes de atividades físicas moderadas e regulares estariam mais protegidos contra infecções microbianas, tá? Então, a gente pode ver que tem um moderado aqui, que é o alvo do nosso estudo, né? E eu citei alguns autores. E, obviamente, a gente tem outros trabalhos mostrando o que o exercício físico altera interleucinas, enfim, né? Eu quis ser bem sucinta aqui. Para eu poder misturar as três coisas. E aí? A melatonina produzida no exercício físico vai me ajudar a imunomodular? Vai alterar o meu sistema imunológico? Mas o exercício físico por si só já altera o sistema imune? Sim. E a melatonina por si só também? Sim. E as três coisas juntas? Como é que funciona, né? Então, nós temos pouquíssimos trabalhos, né? Eu coloquei 3 aqui, trabalhos assim, eles fizeram com ciclistas e com pessoas também fizeram esteira em laboratório e viram que o exercício físico agudo, eles trabalharam com exercício agudo, aumentou a melatonina e essa melatonina, ela teve um papel imunomodulatório, né?
ela alterou as citocinas, imunoglobulina A, tem um trabalho, inclusive, aqui que mostrou isso, fizeram teste na mucosa bucal, alterou monócitos, interferon, TNF, então é tudo muito precursor, né? Nós estamos... é o primeiro passo aí de algo de futuro, né? Só que a gente quer saber, e exercício moderado? E o constante, né? Que tanto a gente fala lá na resposta imune no exercício. Será que a melatonina tem um papel nessa resposta? Será que ela consegue ativar melhor as células para fagocitar bactérias? Será que essa ativação é via receptores, esses receptores que eu mostrei? Será que a quantidade de melatonina que eu estou gerando ali vai ser suficiente? Será que me protege contra infecções a longo prazo, né? E eu coloquei um baita ponto de interrogação, porque tudo isso daqui a gente não sabe, tá? Não tem pesquisa, né? Então, na verdade, a minha aula ela é assim, para mostrar o quanto que isso tem potencialidade no futuro, né? Estudar a melatonina no exercício físico e a sua ampla, né, capacidade de atuar na fisiologia e também no sistema imunológico, que é o nosso foco, né? Então, esse ponto de interrogação é para a gente ficar pensando mesmo, né? O que a gente... os caminhos, né, que a gente tem que percorrer aí para a gente poder entender mais o que acontece na resposta imune no exercício físico e o que a melatonina está fazendo ali para ativar ou não, tá? Aqui é meu e-mail da Unifesp, e se tiverem perguntas e eu puder responder, ou se não me mandem e-mail, tenho bastante material, artigos, eu compartilho com vocês, quer dizer, muitos, alguns, né? Vocês viram que o tema não é tão amplo assim, mas eu compartilho com vocês, e aí eu fico à disposição de dúvidas. Professora? No final das contas, você abriu lá a apresentação falando que gosta de falar muito. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, vou ter que ser mal educada e nem precisou. Pode cortar o microfone, Samir. Mandou super bem quanto ao horário, porque enquanto ao material a gente já tinha certeza, né, do quão rico ia ser, e a gente tem várias perguntas aqui, então eu vou fazendo as perguntas e aí você vai respondendo para a gente, tá? A primeira pergunta é a seguinte: então uma pessoa que tem hipo ou hipertireoidismo tem problemas na produção da melatonina? Olha que pergunta boa. Tem alguns estudos mostrando que sim, tá? Tanto no hiper como no hipo. Pensar que os hormônios da tireoide, T3 e T4, eles atuam no metabolismo celular também, né? Que também é um papel da melatonina. Então, a falta dos hormônios, eu já tenho um problema na ativação celular. Inclusive, os hormônios atuam dentro do núcleo das células. Agora, você imagina, já com esse problema, você reduzir a produção da melatonina, que também atua dentro das células, né? Então, é um problema. Mas tem muita coisa que a gente precisa entender ainda, né? Quem está perguntando, personaleando. Muita coisa que a gente precisa entender, por isso que a sua pergunta é boa, porque eu preciso entender, inclusive, o que acontece com outras alterações endócrinas. Por exemplo, no diabetes, a insulina, será que vai atrapalhar o funcionamento da melatonina? A gente não sabe. Né? Mulheres no climatério, tem alguns trabalhos mostrando que quando ela entra no climatério, que ela reduz o número, né, a quantidade de estrogênio, ela produz menos melatonina, né? Então, será que outros hormônios também não estariam ligados? Então, a gente precisa estudar, mas a princípio, para hipo e hiper, sim. Tem, né? Vamos para a próxima. A Andressa está dizendo o seguinte: a melatonina está relacionada ao sono? Tem suplementação de melatonina? Ai, Andressa, essa pergunta é ótima. Não pode faltar na aula de melatonina essa. Você vai na farmácia, né? Tem um monte de suplemento de melatonina, sim, né? Então, né? Você vê, a gente produz melatonina. A princípio, né? Quem que deveria suplementar a melatonina? Quem não produz. Então, eu falei na aula que quem tem, por exemplo, lesão na cervical, que atrapalha aquele caminho de estímulo da pineal, teria um déficit muito grande na melatonina, teria que suplementar, mas em doses bem altas, né? Enfim. Mas aí, por que a gente fala que a gente está relacionado a sono, né? Então, vamos lá, você vai falar, mas eu faço melatonina de noite, não é? Na verdade, a gente tem que pensar o seguinte: eu faço melatonina quando não tem luz. Quando não tem luz, porque tem lugar que noite tem luz, na Noruega, agora à noite tem luz.
Então a gente tem que pensar o seguinte: não tem luz, eu faço melatonina. Eu posso estar no meu quarto, acordada, com o olho aberto, no escuro, eu estou produzindo melatonina. Então, não é que a melatonina eu faço quando eu estou dormindo, eu faço quando não tem luz. É que o ser humano é um animal diurno. Então, de noite, quando não tem luz, eu vou dormir e nessa hora eu produzo a melatonina. E sim, como eu estou produzindo nesse momento, em mim ela atua, ela tem atuação no sono, né? Mas eu vou fazer uma comparação até com outro animal, por exemplo, a coruja. Né? A coruja, sem luz, ela também faz melatonina. Todos os seres fazem melatonina sem luz. Então, de noite não tem luz, né? E a coruja está fazendo melatonina, mas a coruja não dorme de noite. Ela dorme de dia. De noite ela vai caçar, ela vai comer, ou seja, a melatonina que ela produz estimula de uma maneira diferente as células e os sistemas daquele animal, porque ele tem hábitos diurnos, né? Então falar, olha, a melatonina é ela que me faz dormir, na verdade ela é produzida num horário, num ciclo do meu dia, especificamente quando não tem luz, e é a hora que eu tô dormindo, né? Tanto que tem gente que fala, eu vou tomar melatonina e eu vou dormir. E às vezes os problemas são outros, né? Má postura, a pessoa tem ansiedade, e aí a melatonina... Às vezes age até como um placebo, né? Porque tá tomando, tá achando que tá dormindo por causa dela. E tem que ver a quantidade também que você é suplementado, às vezes não é suficiente, né? Um idoso, eu disse que o idoso realmente diminui a quantidade de melatonina que ele faz, mesmo na fase escura. Então, às vezes, o médico, o geriatra vai suplementar, mas também tem que ver a dosagem direitinho. Não é, aliás, né? A gente teria que dosar tudo antes de suplementar, mas o que acontece é que as pessoas acabam achando que as pílulas são mágicas, e não é assim, né? Sim. Vamos para a próxima. Temos mais uma. A Letícia está dizendo o seguinte: a melatonina como suplemento em cápsula, por exemplo, né, auxilia realmente no sono? E a dosagem não adequada pode causar riscos aos sistemas? Então, Letícia, excelente pergunta. Você viu que a melatonina, a função dela não é única, ela tem várias funções, né? Então, ela ativa, ela tá lá na resposta imunológica, antivírus, tumoral, metabólica, cardíaca, mitocondrial, um monte de coisa. E em todos os sistemas, em todas as células. Então, você concorda comigo que eu acredito que se você... é um hormônio, né? Então, uma dosagem inadequada pode causar alteração? Sim, porque eu estou falando de uma molécula que tem múltiplas funções, né? Então, de novo, esse negócio de suplementar tem que ser bem estudado pela ciência, a gente tem que ver direitinho, e depois indicação médica, claro, sempre, porque a gente não sabe se isso aí vai desencadear algumas alterações fisiológicas, porque ela tem inúmeros papéis. E vou dizer, outros que a gente nem sabe ainda, né? Então, é complicado, né, falar sobre isso daí. Mas é excelente pergunta. Sim, vamos para a próxima. A Gabriela está dizendo o seguinte: você disse que as respostas à melatonina elas são rápidas, mas quando você falou que ela tem um receptor nuclear, fiquei achando contraditório. Na verdade, então, ela tem ações rápidas e também lentas, certo? Então, vamos lá. Mesmo para a ativação nuclear, na verdade a gente tem que definir o que é rápido ou não, né? Então, imagina, eu estou produzindo na pineal, que a gente produz mais, e aí essa melatonina está entrando nas células. Eu não vou ficar armazenando em célula nenhuma, nem glândula, então ela já vai atingir a célula, vai estimular o receptor, e aí ela vai entrar, se ela consegue atravessar, ela também vai entrar e vai estimular o núcleo, né? O que a gente sabe de estímulo nuclear? Principalmente ligado ao sistema imunológico, né? Ela consegue, por exemplo, estimular a expressão gênica de TNF em alguns casos, na resposta inflamatória, que também é uma resposta rápida, né? Então, quando a gente fala assim de resposta rápida, é rápido o quê? Alguns segundos, ou alguns minutos, algumas horas, depende da quantidade de melatonina que você está fazendo, mas a nível celular é rápido, a entrada dela é muito rápida na célula, e a entrada dela no núcleo, a ativação de expressão é rápida, ou seja, algumas horas, e olha que para a expressão gênica tem coisa que demora muito tempo, né? Você vai falar de anticorpos, por exemplo, é uma expressão gênica mais demorada, mas para esse caso, a ativação dela é bem rápida. E aí, muitas pessoas dizem que é pela particularidade da molécula, né? A estrutura química que ela tem
ela tem essa agilidade de se intercalar e estimular. Tá? Lembrar que bactérias fazem a melatonina, fungo, protozoário, que também são seres unicelulares, onde a atuação dela tem que ser bem rápida, né? Então, a gente parte da ideia que ela é uma molécula bem primitiva, que continuou com a ativação celular de uma maneira rápida ao longo da evolução, né? É como se ela tivesse mantido a potencialidade bioquímica dela ao longo desses bilhões de anos ainda na nossa célula, né? É fantástico. Né? Vamos para a última pergunta, então. Diz assim, as mudanças de fuso horário podem potencializar os efeitos imunossupressores do exercício extenuante? Pois é, né? Sim, né? Mudança de fuso horário, o jet lag, por exemplo, né? As pessoas sofrem de jet lag na parte fisiológica, né? Sente cansaço, sono, fadiga, coisas visíveis, né? E o que não é visível, né? Por quê? Porque vai alterar a melatonina, né? Quantas horas a pessoa ficou no claro? Quantas horas a pessoa ficou no escuro? E digo mais, né? Os meninos que fizeram a pergunta, não precisa nem muito de mudança de fuso horário, basta você passar uma noite em claro com a luz no olho, você já causou alteração na melatonina e aí você já poderia ter efeitos na resposta imune, só na resposta imune. Mas ele falou que a mudança no fuso horário pode potencializar os efeitos imunossupressores do exercício físico extenuante. Então, pior ainda, né? Porque se a gente parte da ideia que o exercício físico vai gerar uma quantidade muito grande de radicais livres e a melatonina, por exemplo, ela vai atuar ali como antioxidante ou alterando a resposta imune para evitar a lesão celular, mudança de fuso horário com um monte de claro no seu olho, você vai ter menos melatonina, né? Então, sim. E é um assunto muito interessante. Na verdade, tem alguns estudos mostrando o poder dessa luminosidade que a gente tem, ou do jet lags, nas alterações fisiológicas mediadas pela melatonina, seria a gente chama de disrupção, né? Você mudou o ritmo. Sim. Isso daí acarreta uma série de alterações fisiológicas, imunológicas, cardíacas, diabetes. Tem gente que fala até que tumores podem surgir ao longo de muito tempo se a gente causa esse tipo de disrupção. Não deixar os ciclos se fecharem, né? Que é o 12 horas de claro, 12 horas de escuro. A gente não tem mais isso, né? A gente estendeu a nossa luz e a gente acabou interrompendo a atividade da melatonina, porque ela precisa... Eu não sei se você falou, né, um pouco aí durante a palestra, mas eu tenho uma pergunta até adicional a essa que foi feita agora, que a gente fala muito de o quanto a gente aumentou a nossa exposição à luz. Mas a gente tem uma população, que é uma população mais vulnerável, que não tem essa exposição à luz, no sentido de, por exemplo, a gente tem muito idoso que vive dentro de casa e num ambiente escuro, que muitas vezes nem tem energia elétrica, né? Não é escuro pelas condições, mas pelas condições financeiras mesmo, de vulnerabilidade. E aí, como que seria essa variação para essa população que não tem essa exposição, que seria o dito normal, né? Que é o que a gente está falando aqui. Então, a sua pergunta é ótima, porque o que é o normal? Seria o normal mais ligado à natureza, né? Que seriam as 12 horas de claro, 12 horas de escuro. Isso. Você também ficar no escuro o tempo todo, e você até citou idoso, que tem algumas pessoas que têm situação socioeconômica, né? E alguns adolescentes que ficam trancados no quarto, no escuro, jogando videogame, apesar que assim, ficar no escuro... Sim, temos tudo. No olho, uma hora faz melatonina, outra hora não faz, né? A opinião fica perdida. Então, isso daí é interessante, porque isso também causa uma disrupção. Eu não posso ficar o tempo todo no escuro. Ah, mas você está fazendo bastante melatonina, mas aí que tá, eu tenho que fazer melatonina durante um período, durante outro período, não. Então, por exemplo, que hora que a gente produz mais insulina? Que hora que a gente produz mais enzimas digestivas, cortisol, adrenalina? É durante o dia. A melatonina, ela vai regular outras coisas, né? É um descanso cerebral, proteínas neuronais. Então, eu preciso ter a melatonina, mas eu também preciso não tê-la, porque eu tenho outras funções que são estimuladas durante o dia. Tanto que tem gente que associa, inclusive, a alimentação, né? A gente produz melatonina no sistema gastrointestinal, então a gente tem um ritmo para se alimentar, que hora que vai digerir, que hora vai comer. Pessoas que comem muito tarde da noite, a melatonina produzindo lá, ela inibe a resposta, a gente acredita, uma confusão, a resposta, né? Digestória. Então, assim, a gente tem que pensar assim, o quanto que a gente foge do natural, né? Nós fugimos do natural a partir do momento que a gente só acabou com essa ideia de luz e não luz. A luz e não luz altera a melatonina e a melatonina vai alterar todo o resto. Muito bom. O Higino diz o seguinte:
Atletas que são expostos ao jet lag teriam efeitos deletérios, por exemplo, no músculo, amenizados por meio da suplementação da melatonina? E, Gino, ótima pergunta. Até um tempo atrás, há uns anos atrás, o pessoal que gosta de esporte, acho que vai até lembrar disso daí. Não sei se foi um time da Argentina, não sei se foi o Boca Juniors ou o outro time, que eles suplementaram melatonina por causa desses jet lags de viajar para poder jogar, né? E aí foi a discussão, isso é doping? Não é? Eu estou melhorando a qualidade fisiológica, então não é um doping? Né? Então, olha que interessante, vai muito além disso, né? Mas sim, tem alguns casos que se fala em suplementar, por exemplo, em atletas que viajam muito, que teriam, mas aí vem naquela história. Acho que não é doping ainda, mas daqui a pouco eles vão começar a avaliar. Né? A gente tem uma amiga que trabalha com esse negócio de doping aí, de vez em quando eles atualizam a listagem. Então, há de se pensar, porque sim, é uma molécula que vai alterar a fisiologia. Né? Então, não sei se vai melhorar o desempenho aí, né? E quando se fala de atleta de elite, não adianta, né? Qualquer milésimo já é o suficiente para poder mudar aí o rendimento. A gente vai para a última pergunta, que é a da Yasmili, e ela diz assim: meu médico proibiu a melatonina, fazia uso de 10 miligramas, e ela pergunta: qual a sua opinião sobre o uso diário da melatonina? Seu médico proibiu, né? Então, você sabe por quê, Yasmili? Eu concordo com ele, inclusive. Porque é aquela história, né? Quem que tem que suplementar? É quem realmente tem um déficit muito grande, né? Quem tem lesão, quem tem uma lesão na pineal, né? Eu penso assim, né? Eu não sou prescritora, eu sou bióloga, mas a gente estuda muito e a gente lê muitas coisas. E muita coisa, Yasmili, a gente está aprendendo agora. Você viu, né? A gente não tem nem informações concretas de tudo que a melatonina faz. A gente sabe que ela é muito boa, mas será que a suplementação está correta? Será que não vai ser a mais? Será que não é a menos? Será que eu não vou alterar outras coisas? Então, eu acho assim que enquanto não se estabelecer um bom, né, uma meta-análise, vamos dizer, estou até assim pensando, que nem tem sobre isso. A gente tem que, na verdade, padronizar direito, entender primeiro todas as funções, padronizar. E eu acho que isso vai muito tempo para a gente poder entender quando ela deve ser suplementada ou não, né? Então, eu acho que vai chão ainda, então até entendo por que ele tenha proibido, porque ainda a gente não sabe muita coisa, né? Você vê, em meia hora eu tentei falar um monte de coisa, mesmo assim é muito pouco, né, do que a gente sabe a respeito da melatonina. E eu acho que a pergunta da Yasmili traz muito um questionamento que é assim, né? Quantas vezes a gente vai no médico e aí ele nos dá um diagnóstico, né? Diante da demanda que a gente tem. Hoje a gente fala muito que o médico ele é queixa-conduta. Você chega com uma queixa, ele vai te dar conduta. Mas a gente também pode questionar. E Yasmini, como pesquisadora, ela pode questionar, né? Será se você tirou porque não há necessidade? Será se só porque é um conhecimento que você tem? Será se realmente eu não tenho e eu precisaria suplementar? Isso não tem problema nenhum. Eu acho que a gente pode ter essa conversa também com o nosso médico aí. Médico, claro. E outra opinião. Eu vou dar um exemplo para você, rapidinho. Eu fui no médico que falou que eu precisava suplementar B1. Aí o endocrinologista, não, mas a gente nem dosou para ver se você vai suplementar. Para. Aí o outro falou, não, toma porque sai na urina. Aí o outro, não, porque vai sobrecarregar o rim, ou seja, vamos dosar, vamos ver se precisa, depois a gente vai colocar os prós e sempre tem uma metodologia aí que é a mais, não sei se é a mais correta, né? Mas talvez um direcionamento para saber como que vai utilizar ou não. Mas, professora, então eu gostaria de agradecer a sua apresentação. Foi muito boa a sua aula, né? Eu acho que a gente aprendeu muito a respeito da melatonina, a respeito da melatonina integrada, né, aos outros sistemas, como você trouxe para a gente. Tem várias outras perguntas ali, mas você deixou o seu contato. Então, os nossos colegas podem entrar em contato com você, né? Mandar aí as perguntas, gerar uma discussão, porque eu acho que é o que a gente tem procurado aqui hoje, nessa tarde. Tá ótimo, pode mandar pergunta, eu divido o material com vocês, é um prazer falar sobre isso. Da próxima vez vamos fazer só sobre melatonina, viu, Ronaldo? 10 horas sobre melatonina, a gente traz um monte de gente. E porque quando ele falou, vai falar sobre melatonina lá em 30 minutos, né? Mas é fantástico a gente poder passar o conhecimento sobre essa molécula. Eu sei assim que muita gente tem o conhecimento, mas às vezes é raso, né? Sobre o assunto, porque também não é muito divulgado, então é uma oportunidade ímpar de passar o conhecimento pouco que a gente tem para vocês, e é sempre um prazer, tá? Estou sempre à disposição, me chame quando vocês precisarem. Perfeito, professora. Então, muito obrigada. Nós vamos dar seguimento por aqui. Uma ótima tarde. Obrigada.